Você já sentiu que caiu tantas vezes que não tem mais forças para levantar? Já teve a impressão de que o chão virou morada e o céu ficou distante demais? Pois escuta, esse vídeo é para você. Aqui não tem espaço para máscaras, só para a verdade. Vamos falar sobre quedas, fraquezas, erros e recomeços. Vamos juntos entender o que Deus faz com quem caiu e por que Ele ainda não desistiu de você. Do começo ao fim, você vai perceber que toda queda é um convite do céu para levantar com mais força. E no final desse vídeo, você não será mais o mesmo. Então fica comigo até o fim, porque hoje, Deus vai te levantar. Quantas vezes você já ouviu a voz do fracasso sussurrar no seu ouvido, você não vai conseguir? Quantas vezes caiu e achou que era o fim da linha? Pois hoje eu te digo, com toda a fé que carrego no peito, cair faz parte da jornada, mas permanecer no chão não é o teu destino. Deus não te fez para rastejar. Ele te criou para caminhar com dignidade, cabeça erguida, coração firme e olhos no alto. Cada queda é só mais uma página da tua história de superação. E se você está aqui, ouvindo essa mensagem, é porque o céu ainda acredita em você. E eu também. Então, antes de seguir, deixa teu like. Comenta aqui embaixo, eu vou me levantar. E se inscreve no canal. Porque essa palavra pode salvar vidas, inclusive a sua. O cair pode parecer o fim, mas na verdade é o ponto de partida para um novo começo. Lembra de Pedro, o apóstolo? Ele negou Jesus 3 vezes, 3! E ainda assim foi usado por Deus para pregar, curar e transformar vidas. Ele caiu feio, se envergonhou, chorou amargamente, mas não ficou lá. Ele se levantou, não porque era forte, mas porque Deus o chamou de volta. E é assim com você. Deus não vê a tua queda como uma sentença, mas como um cenário onde Ele pode revelar o milagre da restauração. Levantar depois de cair é o que te torna forte, de verdade. É o que te separa dos que desistem. Tem gente que pensa que fracassar é vergonha, mas vergonha mesmo é parar de tentar. Cair não te desqualifica, mas desistir, sim. O inimigo das nossas almas quer que a gente se envergonhe, se esconda, se afaste de Deus. Mas Deus corre na direção de quem caiu. Foi assim com o filho pródigo. Ele voltou todo sujo, envergonhado, cabisbaixo. E o pai correu, abraçou, vestiu com roupas novas, colocou anel no dedo e fez festa. Esse é o coração de Deus. Ele não te rejeita por ter caído. Ele te convida para levantar e voltar para casa. E mais, para seguir como filho amado. Às vezes, o chão é pedagógico. É ali que a gente aprende lições que o conforto nunca ensinaria. É na queda que se revela o orgulho, o excesso de confiança em si mesmo, a vaidade escondida no coração, mas também é ali que nasce a humildade, a dependência de Deus, a fé madura. José foi jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente, mas no fundo do poço que ele aprendeu a confiar. E depois, Deus o levantou, não do jeito comum, mas como governador do Egito. Quem vê tua queda não imagina o plano que Deus ainda tem para a tua exaltação. Você pode até estar no chão agora, mas não é aí que termina. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de quem caiu. A Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes e se levantará. Não é sobre não cair, é sobre levantar sempre. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os dispostos. E se hoje você dobrar o joelho, clamar com sinceridade e estender a mão, Ele vai te erguer. Não importa se o mundo te chamou de fracasso, Deus te chama de filho, e filho sempre pode voltar. Filho sempre pode recomeçar. A grande verdade é que levantar dói. Não é mágico, é um processo. Envolve enfrentar a vergonha, lidar com as consequências, pedir perdão, reconstruir confiança, mas é possível. Deus não te pede perfeição, Ele te pede coragem. Coragem para tentar de novo, coragem para dar o primeiro passo, coragem para dizer:
Eu caí, mas não morri. E se você ainda respira, ainda há chance, ainda há propósito, ainda há um plano maior. E você faz parte dele. Tem muita gente hoje vivendo uma vida limitada, porque decidiu não se levantar mais. Se acomodou na dor, na tristeza, na culpa, e isso é perigoso, porque quem se acostuma com o chão perde a visão do céu. Quem aceita a queda como destino nunca mais experimenta o poder da graça. Mas você não é assim. Eu sei que não. Porque quem escuta esse tipo de mensagem carrega dentro de si uma fagulha de fé. E essa fé é o suficiente para dar o primeiro passo de volta. E Deus faz o resto. O processo de restauração é mais belo do que parece. Sabe por quê? Porque ele é feito com lágrimas, sim, mas também com abraços. Com noites escuras, mas também com manhãs cheias de luz. Com tropeços, mas também com dança. Quem já caiu e se levantou sabe o valor de estar de pé. Aprende a ser mais compassivo, mais paciente, mais grato. A dor, quando entregue a Deus, vira testemunho. A vergonha vira força. E os cacos viram arte nas mãos do olheiro. Então, se hoje você sente que tudo desmoronou, que não tem mais jeito, que está sozinho, ouça essa verdade: você não está. O Deus que te criou vê cada detalhe da tua história. Ele não se envergonha de ti. Por ao contrário, ele está pronto para te erguer com amor. A sua queda não é o fim. É só um intervalo antes do maior ato. E esse ato será de vitória, de cura, de transformação. Você só precisa se render e deixar Deus te levantar. Respira fundo. Fecha os olhos um instante. Sente esse chamado? É o Espírito Santo te dizendo: filho, filha, levanta. Eu ainda estou aqui. Você não precisa carregar essa culpa sozinho. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa decidir que vai tentar mais uma vez. Porque cada tentativa, cada passo, cada oração sincera é uma declaração de fé. E Deus honra os que creem, mesmo que seja só com um fio de força. E se tudo que você tem é um suspiro, entrega. Porque Ele levanta até quem já perdeu a esperança. Não se deixe enganar pelas vozes do mundo que dizem: é melhor parar por aqui, porque Deus nunca disse isso. Ele nunca te chamou para parar. O chamado de Deus é sempre para frente, sempre para cima, sempre para mais. Quando Ele estendeu a mão a Pedro, naquele mar revolto, não perguntou por que duvidou, apenas o levantou. Porque Deus não faz perguntas para acusar, Ele estende a mão para salvar. Ele ergue quem afunda, resgata quem se perde, cura quem está quebrado. Então, se você está afundando, saiba, há uma mão estendida para você agora. Basta agarrar. Lembre-se, não é vergonha cair, é humano. Todos nós, sem exceção, já tropeçamos feio. Até os grandes heróis da fé caíram. Moisés matou um homem e fugiu para o deserto. Davi adulterou e mandou matar. Elias quis morrer. Paulo perseguiu cristãos. E ainda assim todos foram levantados por Deus e usados com poder. Deus não descarta vasos trincados. Ele os restaura com o ouro da graça. É isso que o Senhor faz. Transforma vergonha em testemunho, dor em história viva, queda em recomeço. Há momentos em que Deus permite a queda não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Às vezes, caímos de um pedestal que construímos com o nosso ego. Caímos porque acreditamos que bastava a nossa força. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos permite tropeçar, mas não para nos destruir, e sim para nos mostrar que o lugar mais seguro é aos pés dele. E quando a gente aprende isso, a queda deixa de ser tragédia e passa a ser redenção. Deus nos quer dependentes.
não autossuficientes. Tem gente que carrega cicatrizes de quedas antigas e cada vez que tenta levantar, o medo grita mais alto que a esperança. Eu entendo, o medo é real, mas ele não é soberano. A fé é o escudo e o amor de Deus é o combustível. Não importa quantas vezes você falhou, o amor dele permanece incondicional, incansável. E ele não está cansado de você. Pelo contrário, ele está ansioso para ver você se levantar mais uma vez. E quando você se erguer, vai sentir que nunca esteve só. Deus sempre esteve ali. A Bíblia está cheia de histórias de homens que caíram, mas que deixaram um legado eterno. Por quê? Porque não desistiram. Porque mesmo depois do tombo, continuaram ouvindo a voz de Deus, mesmo com vergonha, com medo, com dúvidas. Eles se levantaram. E esse é o teu chamado hoje. Não importa se caiu ontem, semana passada, ou se está caído há anos, Deus ainda tem planos contigo. E os planos de Deus não são rasos, são eternos. Ele vai te usar de novo e será ainda mais forte. Quando Davi caiu, ele escreveu: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Ele não pediu apenas para ser levantado, mas para ser transformado por dentro. E Deus fez exatamente isso. Levantar não é só voltar ao ponto onde parou, é subir um novo degrau, é sair mais forte, mais maduro, mais dependente de Deus. A tua dor vai ensinar, a tua vergonha vai curar outros, a tua fraqueza vai revelar o poder dele. Porque é quando estamos fracos que a força de Deus se manifesta com mais intensidade. A queda revela quem está por perto. Tem gente que só fica enquanto você está por cima, mas no chão você descobre quem realmente se importa. E mais ainda, descobre que Deus nunca se afasta. Ele permanece mesmo quando todos vão embora. Ele se aproxima mesmo quando ninguém mais acredita em você. Ele sussurra: "Filho, levanta, eu ainda estou aqui." E esse amor é suficiente para curar qualquer ferida. É esse amor que te dá forças hoje. Não tente levantar sozinho, se apoie nele. Não olhe para trás com culpa, olhe com gratidão. Cada erro, cada queda, cada dor, foi Deus trabalhando no invisível, forjando o teu caráter. Ele não desperdiça dor. Nada é em vão. Tudo é preparação. O que hoje parece derrota, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã será a resposta da tua oração. Não fuja do passado. Entrega ele nas mãos de Deus, porque ele é especialista em transformar lixo em adubo. Ele faz florescer onde só havia cinzas. Quando você se levanta, não se levanta só por você. Você se levanta pelos que te amam, pelos que te admiram, pelos que observam de longe, torcendo, pelos que virão depois, precisando de um exemplo. Levantar é um ato de fé, mas também de generosidade. É como acender uma luz em meio à escuridão. E essa luz vai guiar outros. Sua vida tem um propósito maior do que você imagina. Cada passo seu influencia alguém. Então levante, por você, por Deus, pelos que virão. E por fim, não espere estar 100% forte para começar. Comece mesmo fraco. Deus não se impressiona com força. Ele se revela na fraqueza. Dê o passo. Clame. Volte para a presença. Recomece, mesmo que tenha medo, mesmo com vergonha. Porque quem decide levantar, ainda que trêmulo, experimenta o mover de Deus. E esse mover é capaz de mudar tudo, até o que parecia perdido, até você. Tem momentos em que levantar não significa sair correndo. Às vezes, é só ficar de pé, mesmo trêmulo. Às vezes, é só conseguir abrir os olhos de manhã e dizer: Senhor, estou aqui.
Isso já é milagre. Isso já é vitória. O mundo cobra performance, mas Deus valoriza o esforço. Ele se alegra com o pequeno gesto, com o passo vacilante, com o levantar hesitante. Porque Ele conhece o peso que você carrega. E o mais lindo é saber que Ele não exige mais do que você pode dar. Ele só quer tua entrega. O inimigo vai tentar te lembrar do chão, vai trazer à memória os erros, os escândalos, os fracassos. Mas toda vez que ele fizer isso, você pode lembrar do sangue de Jesus. Sangue que apaga passado, que lava o presente e abre caminho para o futuro. A cruz não foi um símbolo de derrota, foi o maior sinal de vitória. E se Cristo caiu carregando a cruz e mesmo assim se levantou para salvar o mundo, quem somos nós para desistir no meio da caminhada? Você é forte, mesmo quando acha que não é. Não compare sua caminhada com a de ninguém. Cada história é única. Tem gente que parece nunca ter caído, mas só Deus conhece os bastidores. Tem outros que caíram aos olhos de todos, mas se reergueram com dignidade, fé e coragem. O que importa não é o quanto você caiu, mas o quanto você confia que Deus ainda pode te erguer. E Ele pode, e vai. E quando levantar, faça disso um marco, um altar, uma lembrança viva de que Deus ainda faz milagres. Quem se levanta depois da queda passa a ver a vida com outros olhos. Tudo ganha novo valor. O simples se torna precioso. A fé se torna real. O amor de Deus se torna palpável. Você já não precisa mais de palmas, de vitórias públicas, de troféus. Você só precisa da presença. E quando a presença de Deus se torna o centro, não importa o que você perdeu, você entende que tem tudo, porque ter Deus é ter força, direção, cura e futuro. É isso que Ele quer te mostrar nessa caminhada. Levantar é também aprender a perdoar a si mesmo. Tem gente que até aceita o perdão de Deus, mas se tortura todos os dias com culpa. Isso não é humildade, isso é incredulidade disfarçada. Quando Deus diz que perdoou, Ele não mente. Quando Ele diz que te faz novo, Ele cumpre. Então pare de se castigar. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Você não precisa viver como escravo do passado. Você foi chamado para viver como filho amado, redimido, restaurado, reerguido. Às vezes, o maior desafio não é levantar do chão, mas manter-se de pé. Porque o mundo vai tentar te derrubar de novo. E às vezes você mesmo será o maior inimigo. Mas existe uma força que vem do alto. Uma força que não falha, que não enfraquece, que não desiste. Essa força é o Espírito Santo. E se você pedir, ele vem. Ele te sustenta, ele te levanta todos os dias. Você não precisa andar sozinho. A caminhada de fé é com ele. Um dia de cada vez, um passo por vez. E com Deus, todo passo é vitória. Toda vez que você cai e levanta, o inferno treme, porque você está dizendo com ações: eu não sou do tipo que desiste, eu sou daquele que persevera. E Deus se alegra com isso. Ele se orgulha de você. Ele celebra cada recomeço teu. Pode parecer pequeno para você, mas no céu é festa. Cada lágrima tua é recolhida, cada oração ouvida, cada passo acompanhado. Você não está invisível. Você não foi esquecido. Deus te vê e te vê com amor. Amor que levanta, cura e envia. Existe poder em se levantar. Poder que transforma a tua história e a de quem te observa. Seu filho está vendo. Seu cônjuge está vendo. Seus amigos, vizinhos, irmãos de fé, todos se inspiram quando você decide não ficar no chão. Sua vida é um testemunho vivo de que Deus ainda levanta os abatidos, de que o Evangelho ainda é poder para restaurar vidas. Então levante com fé, com coragem, com esperança, porque o mundo precisa ver que Deus ainda opera milagres, e você será um deles. E sabe o que é mais lindo? Deus não espera você estar pronto para te usar. Ele te usa caído, quebrado, em processo, porque é justamente nessa fragilidade que a glória dele resplandece. A história de Lázaro mostra isso. Estava morto há 4 dias, já cheirava mal. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele se levantou, ainda com as faixas, ainda com marcas, mas se levantou. E se você ouvir a voz do Mestre te chamando hoje, não endureça o coração. Sai da cova, vem para fora.
Deus quer te levantar. Então eu te convido agora a tomar uma decisão. A decisão de tentar mais uma vez, de crer, ainda que tudo pareça impossível, de se colocar nas mãos do Pai, de deixar o orgulho de lado e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele virá com amor, com graça, com poder, e vai te erguer como um pai ergue o filho machucado, e vai te limpar, te vestir, te renovar, porque Deus não desiste de quem ama, e Ele te ama profundamente. Então levanta, porque o céu te espera de pé. Acordar depois de uma queda é como reaprender a andar. Os passos são hesitantes, o medo ainda lateja nos ossos e a insegurança bate forte no peito. Mas mesmo assim, cada passo vale a pena. Porque o chão não é teu lar. O chão foi só uma estação, uma parada, uma pausa. E agora é tempo de movimento. Tempo de erguer-se com a força que Deus dá. Você já chorou, já sentiu vergonha, já se culpou demais. Agora é hora de recomeçar. É hora de se levantar com fé. Porque o céu te chama, e quem é chamado por Deus nunca permanece prostrado. A jornada do levantar não é feita de um dia só. Tem manhãs em que o passado vai te gritar de novo. Vão haver lembranças tentando te paralisar. Mas você precisa responder a essas vozes com a verdade. Eu sou perdoado, eu sou restaurado, eu sou filho. Não interessa o que dizem por aí. Deus conhece teu íntimo. E se Ele diz que há esperança, então há. Se Ele diz que ainda há planos, então há. Ele é especialista em recomeços. E com Deus, cada novo começo é mais forte que a queda anterior. Muita gente te olha e não entende tua luta. Acham que é fraqueza, mas não sabem o peso que você carrega. Não sabem quantas noites você passou em silêncio, sem forças para orar. Mas Deus viu. E ver já seria muito, mas Ele foi além. Ele permaneceu. Mesmo nos dias em que você se escondeu, mesmo quando você duvidou, Deus não se afasta dos quebrados. Ele se aproxima. E é esse amor que te sustenta hoje. Não é força tua, é graça, é presença, é milagre. Você pode ter perdido coisas valiosas, pode ter falhado com pessoas que amava, pode ter quebrado promessas, mas mesmo assim, Deus não riscou teu nome. Ele ainda te chama, ainda te espera, ainda acredita em você. Sabe por quê? Porque Ele vê o que você ainda vai ser. Ele enxerga o que está sendo gerado aí dentro. Uma força que ainda vai florescer. Uma história que ainda vai ser contada. E cada lágrima que caiu vai se transformar em semente de milagre. Deus não desperdiça nada. Não tente provar nada para ninguém. Você não precisa da aprovação de homens quando já foi aprovado por Deus. O levantar não precisa ser barulhento. Pode ser silencioso, discreto, entre você e o Pai. E mesmo que ninguém celebre, o céu se alegra. O céu te abraça. O céu canta quando você se levanta com fé. Por isso, levante-se como quem sabe de onde veio e para onde está indo. Você é filho da promessa, filho da luz, criado com propósito. E nenhum erro, nenhuma queda é capaz de apagar isso. O levantar é diário, é um compromisso, um pacto entre sua alma e a presença de Deus. É acordar e dizer: hoje eu vou continuar. Mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, porque a fé não vive de lógica, vive de obediência. E quando você caminha em fé, ainda que cego, Deus guia. Ele te leva por caminhos que você não entende agora, mas que um dia farão sentido, porque tudo coopera, tudo ensina, tudo molda, até as quedas, até as perdas, até os silêncios. Você tem mais força do que imagina. Sabe por quê? Porque a força que opera em você não é sua, é dele. E ele não conhece limites, ele não recua, ele não falha. Quando você estiver fraco, lembre-se, é aí que ele se manifesta. É aí que o impossível começa a acontecer. Então não desista, nem hoje nem amanhã, porque o levantar de hoje será o testemunho de alguém amanhã. Você será a resposta de oração, você será a inspiração de fé, você será a ponte entre a dor e a esperança. Tem alguém esperando você se levantar, e talvez essa pessoa nem saiba disso. Talvez seja alguém que ainda vai cruzar teu caminho, alguém que verá a tua cicatriz e encontrará a cura. Porque quem já caiu sabe levantar os outros. Quem já sangrou sabe cuidar das feridas alheias.
Deus vai usar tua dor para alcançar outros. Vai usar tua história para levantar famílias, corações quebrados, sonhos esquecidos. A tua superação será a semente de um grande avivamento. Não ignore os pequenos avanços. Cada passo é sagrado, cada movimento é vitória. A dor tenta fazer parecer que nada mudou, mas Deus trabalha em silêncio, no invisível, no profundo. Ele está reconstruindo tua estrutura, te preparando para algo maior. E quando menos esperar, o que hoje é cinza vai florescer em cor. O que hoje pesa será leve. O que hoje dói será memória curada. Deus está trabalhando. E quem confia não precisa entender, só precisa continuar. E se esse vídeo está chegando até você, não é por acaso. Deus te trouxe aqui, porque Ele quer se lembrar. Você ainda é amado, você ainda tem valor, você ainda pode recomeçar. Então compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso também. E se essa palavra falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui. Eu vou me levantar. Vamos espalhar essa esperança. Vamos ser canais de cura, porque juntos, como povo de Deus, levantamos uns aos outros. E quando um se levanta, todos ganham força. Tem horas em que a gente se sente sozinho, como se ninguém mais enxergasse o que está passando por dentro. Mas há um Deus que não dorme, não falha e não se distrai. Ele vê você quando ninguém mais vê. Ele te escuta no silêncio do quarto, na lágrima que escorre sem barulho, no grito preso na garganta. E mesmo que o mundo inteiro te abandone, Ele permanece. E mais, Ele te carrega. Porque às vezes levantar sozinho é impossível. E é aí que Ele entra com seu braço forte e seu amor eterno, te levantando mesmo quando você não consegue mais. Não deixe que a dor defina quem você é. A dor pode moldar, pode ensinar, mas não pode te rotular. Você não é o erro que cometeu. Você é o recomeço que decidiu viver. Cada cicatriz é só uma lembrança de que você sobreviveu. E mais do que isso, que Deus te restaurou. Você tem um futuro brilhante nas mãos do Criador. Não importa o que foi quebrado. Deus é especialista em restaurar tudo aquilo que o mundo disse que não tinha mais conserto. Com Ele, sempre há esperança. Você já reparou como as árvores mais fortes são aquelas que enfrentaram mais ventos? Quanto mais profundo é o abalo, mais firmes se tornam as raízes. E assim é contigo. Cada luta que você enfrentou até aqui não foi em vão. Cada queda te ensinou a depender mais de Deus, a confiar mais na sua voz, a caminhar com mais humildade. O que parecia fim foi, na verdade, fortalecimento. Deus estava te enraizando para que, quando a bênção chegar, você esteja firme o suficiente para sustentá-la. Ninguém gosta de cair. A queda expõe, machuca, fere o orgulho. Mas é justamente nesse lugar de fraqueza que o milagre acontece. Quando você reconhece que não pode mais, Deus começa a agir. Ele não invade, Ele espera o teu chamado. Ele não obriga, Ele convida. E quando você diz, Senhor, me ajuda, o céu inteiro se move. O Espírito Santo entra em cena e transforma o que era poeira em propósito. O chão que antes era vergonha se torna o lugar de onde você vai testemunhar a glória de Deus. Talvez você esteja se sentindo sujo demais para voltar, longe demais para ser perdoado. Mas deixa eu te dizer uma coisa que precisa entrar no teu coração como fogo. O sangue de Jesus é suficiente. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há queda que Ele não possa redimir. Não há lama tão profunda que Ele não possa te tirar. O Calvário foi o grito de amor mais alto da história. E foi por você, por amor. Então para de fugir. Volta. Deus ainda quer escrever os próximos capítulos contigo. E se alguém te apontar o dedo, dizendo que você caiu, que você errou, que não merece mais nada, lembra que quem te chamou foi Deus. E Ele não se arrepende dos seus chamados. Gente julga, Deus restaura. Gente acusa, Deus abraça. Gente rejeita, Deus acolhe. Você não precisa da permissão das pessoas para se levantar. Você só precisa do toque de Deus.
E esse toque já está vindo. Através dessa palavra, através dessa voz, Deus está te dizendo: levanta, filho, teu lugar não é no chão. A tua caminhada não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sincera. Deus se agrada da autenticidade, do coração contrito, do arrependimento verdadeiro. Você não precisa ser um herói, só precisa ser real. Dizer: Senhor, eu caí, mas quero levantar. E Ele vai ouvir e vai agir, porque Deus se move quando há verdade. Ele não espera performances, Ele espera entrega. E quando há entrega, há cura, há restauração, há renovo e há um novo dia esperando por você. Não se compare com quem nunca caiu, porque talvez essa pessoa nunca enfrentou o que você enfrentou. A tua guerra é única, a tua superação também será. E Deus vai te honrar exatamente como você é, com teu jeito, tua história, tuas marcas, porque é nelas que Ele será glorificado. Quanto maior a queda, maior será o levantar. E quanto mais gente viu tua dor, mais gente verá a tua vitória. Deus vai transformar tua vergonha em honra, e todos saberão que Ele esteve contigo o tempo todo. Levantar não significa que tudo vai se resolver de imediato. Tem batalhas que continuam, tem feridas que ainda doem. Mas a postura muda. Você passa a andar com fé mesmo no meio da dor. Você passa a olhar para frente, mesmo que ainda haja lágrimas. E é isso que faz toda a diferença. Porque quem decide se levantar já venceu metade da guerra. O resto Deus completa. E o final será de glória, porque Ele prometeu estar com você até o fim. E Ele nunca quebra suas promessas. Agora respira fundo e declara com tua boca: eu não vou mais viver caído. Eu fui chamado para me levantar. Diz isso com autoridade, porque o inferno precisa ouvir, porque o teu coração precisa crer e porque o céu já está em movimento. A tua vida não acabou, a tua fé não morreu, a tua história ainda está sendo escrita. Levanta, sacode a poeira e caminha. Deus vai contigo, o melhor ainda está por vir. E quando você olhar para trás, verá que cada queda foi só um degrau no caminho da tua vitória. Talvez hoje você esteja olhando para a tua vida e pensando: eu não sou mais o mesmo. E é verdade, você não é, mas não no sentido negativo. Você não é mais o mesmo porque sobreviveu a coisas que muitos não suportariam, porque enfrentou dores que pareciam insuportáveis, porque caiu, mas agora está levantando. E esse levantar muda tudo. A vida que estava sem cor começa a ganhar tom. Os dias que pareciam repetição agora têm sentido. Você não é o mesmo. Você é melhor, porque está mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais preparado para viver o que vem pela frente. E quando vierem as recaídas, porque sim, elas ainda podem vir, não se desespere. Deus não exige perfeição. Ele exige constância. Ele sabe que somos pó, que ainda há falhas em nós, mas Ele não desiste por causa disso. A graça dele cobre o dia bom e o dia ruim. Cobre quando você acerta e quando você erra. Cobre tudo. Então, quando tropeçar, não fique prostrado. Levante de novo e de novo. Porque o justo cai 7 vezes, mas se levanta 7 vezes também. É isso que define o justo, a persistência, não a perfeição. Tem muita gente que precisa ver em você o exemplo de que é possível se reerguer. Você não tem ideia do impacto que sua vida vai causar quando você se levantar e continuar. Vai ter gente encontrando forças só porque viu você não desistir. Vai ter família restaurada porque você decidiu perdoar. Vai ter filhos voltando para os caminhos do Senhor porque você foi luz. Você é influência, você é chamado, você é propósito em forma de pessoa. Não subestime o que Deus pode fazer com tua dor. Ele transforma pranto em dança. E se você ainda carrega culpa por ter caído, ouça com o coração o que vou dizer agora. Deus
já te perdoou. Você só precisa se perdoar também. Porque quem vive se acusando nunca consegue caminhar em liberdade. E Deus te chamou para a liberdade, não para viver preso ao ontem. Quando Ele perdoa, Ele esquece. Ele lança no mar do esquecimento. Ele não vai ficar te lembrando. Isso é coisa do inimigo. Então levanta com paz no peito, com alma leve, porque o que passou, passou. E o que vem agora é novo. Deus está levantando uma geração que sabe o que é cair, mas que se recusa a permanecer no chão. Uma geração que não se envergonha das cicatrizes, mas as exibe como troféus de graça. Uma geração que prega com lágrimas nos olhos, mas com esperança na voz. E você faz parte disso. Você não está fora. Você não foi desclassificado. Pelo contrário, Deus está te posicionando. E o tempo de recomeçar é agora. Chega de adiar, chega de fugir. Volta, retoma, recomeça. O céu está te esperando de braços abertos. Não importa quantas vezes a vida tentou te empurrar para o chão, você foi criado para andar sobre as águas, para subir montes, para atravessar desertos. Você tem algo dentro de você que não pode ser apagado, o sopro de Deus. E esse sopro te chama para se mover, para ir além, para sonhar de novo. Levantar não é só levantar o corpo, é levantar a mente, o espírito, a esperança. É crer que ainda há muito por viver, que ainda há promessas de pé, que ainda há caminhos a serem trilhados. E o mais importante, que Deus caminha ao seu lado. E agora eu te peço, se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo tocou o teu coração, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu me levantei. Isso não é só engajamento, é declaração, é testemunho público de que você escolheu não permanecer no chão. Vamos espalhar essa verdade, vamos fazer esse vídeo alcançar outras vidas que também estão caídas, precisando de uma palavra como essa. Vamos juntos ser ponte entre o céu e quem perdeu a fé. Você não é um erro ambulante, você é um milagre em movimento. E todo milagre leva tempo. Milagre não acontece só com um estalar de dedos. Às vezes é processo, é jornada. Mas Deus é paciente. Ele anda contigo, te guia, te renova, te abraça. E quando você pensa em desistir, Ele renova tuas forças, como águia. Ele troca tuas vestes, Ele te unge com óleo novo. Você não está sozinho. E a estrada à frente ainda guarda promessas que teus olhos nem imaginam. Apenas continue. E quando terminar esse vídeo, não volte à vida de antes. Pare, ore, fale com Deus como um filho que se joga nos braços do Pai. Não com medo, não com vergonha, mas com confiança. E diga: Senhor, eis-me aqui. Eu caí, mas me levantei e quero continuar contigo. Essa é a oração que move o céu, que quebra correntes, que muda destinos. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele ama quando um filho volta para casa. E hoje é dia de volta, é dia de restauração. Porque no final das contas, a maior lição que podemos aprender na vida é essa. O verdadeiro fracasso não está em cair, está em se recusar a se levantar. Enquanto houver fôlego, há esperança. Enquanto houver fé, há força. Enquanto houver Deus, e Ele sempre há caminho, há luz, há futuro. Então guarde isso com você. Quantas vezes você cair, levante. Não importa quantas, não importa como. Levante-se, porque Deus é contigo. E contigo, Ele irá até o fim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta, comente, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se sempre, se cair, levante, porque Deus nunca deixou de caminhar com você.